Olá, eu sou o professor Johnny e hoje a gente vai continuar esse nosso cronograma sobre potenciação. Então estou dando aula de potenciação, tudo que você precisa saber sobre potenciação vai estar aqui nessas aulas aí que eu programei para vocês. Na aula passada eu falei sobre as propriedades e algumas consequências delas. E hoje eu quero demonstrar essas propriedades para vocês entenderem que nem tudo na matemática são regras que você só tem que aceitar e pronto. Não, às vezes nós temos demonstrações de por que essas regras funcionam. Esse vídeo é para isso. Se você não tiver muito afim de saber sobre isso, não tá tudo bem. Porque no fim só vale a pena você memorizar isso daqui. Mas vale a pena você estar aqui para entender como a gente chega. Entender como a gente chega é muito importante, porque você começa a pensar de maneira lógica e isso também te auxilia na matemática. Então vamos lá. Hoje eu vou demonstrar 5 propriedades da potenciação. Vamos lá, então. A primeira propriedade que eu vou demonstrar é a famosa multiplicação de mesma base. Eu mantenho a base e soma os expoentes. Então vamos lá, vamos nessa. Eu vou pegar o a elevado a n e vou escrever de uma forma diferente. Eu vou escrever como a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Lembra da definição? Primeira aula. A definição é a primeira aula, que foi aquela que, por exemplo, né, deixa eu colocar aqui de verdinho, aqui do ladinho, que é o seguinte, que eu ensinei para vocês que 2 elevado a 4, por exemplo, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 4 vezes, né? Por isso que 2 elevado a 4 dá 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Beleza? Show de bola. Então, o a elevado a n é a vezes a, vezes a, vezes a, n vezes. Show? Então, eu reescrevi o a elevado a n de forma aberta, né? Eu abri o a elevado a n. Aí, eu tenho vezes aqui, então eu vou colocar o vezes aqui. E eu vou fazer o mesmo com a elevado a m. Então, é a vezes a, vezes a, vezes a, vezes a, vezes a, m vezes. Eu não sei quanto é n e quanto é m. Não importa. Eu estou colocando a aí, m vezes, e aqui n vezes. Só que, gente, se eu te perguntar quantos a's eu tenho aqui? Se eu te perguntar quantos a's eu tenho aqui, a sua resposta precisa ser n mais m. Porque eu tenho n a's aqui e eu tenho m a's aqui. Ou seja, o a está se multiplicando com ele mesmo n mais m vezes. Ou seja, se o a está multiplicando ele mesmo n mais n vezes, eu posso chamar isso de a elevado de n mais m. Porque aqui eu tenho o a sendo multiplicado n mais m vezes. E isso é a própria definição da propriedade. Ou seja, eu posso reescrever tudo aquilo como a elevado a n mais m. Então tá aqui a demonstração da primeira propriedade. Segura aí que eu vou mostrar a segunda. A segunda ela é muito parecida, né? É a divisão de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. O conceito é o mesmo. Eu vou pegar o a elevado a n e abrir como a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. N vezes. E eu vou dividir por a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a multiplicando m vezes. Certo? Então eu reescrevi o a elevado a n como a vezes a, igual lá na primeira, né? E o a elevado a m, a vezes a. Beleza? Show de bola. Só que, sempre que eu tiver só multiplicação e divisão, lembra que eu posso sair cortando a galera? Então, olha aqui. Eu posso cortar esse a com esse a, né? Eu posso cortar esse a com esse a com esse a. Aí vai ter um lá que vai cortar com esse, lá que vai cortar com esse e tal. Alguma hora, os a's de cima vão acabar. Certo? Uma hora vai acabar. E eu vou ter cortado o último, e quando acabar vai ser quando eu tiver cortado o último do a elevado a m, né?
O emésimo. Eu vou cortar o emésimo em algum momento. É lógico. Aqui, para facilitar a nossa vida, eu tô assumindo que o N é maior do que o M. Então, o N é maior do que o M. Tá? Pra gente conseguir sobrar a gente em cima. Dá pra demonstrar o contrário, mas isso vai ser pior. Então, vamos assumir o N maior do que M. Né? A outra demonstração ela é muito parecida. Se você quiser tentar em casa, você tente. Então, eu vou sair cortando. E alguma hora vai sobrar um A vezes A vezes A vezes lá em cima, né? Porque acabou os A's de baixo. Ou seja, vai sobrar pra gente apenas galera de cima, né? Vai sobrar um A vezes A vezes A vezes A e assim por diante, né? Então todo mundo que sobrou vai ficar lá em cima só, porque os de baixo foram cortados. E quantos A's eu tenho aqui? Bom, eu tinha N e eu cortei M. Então aqui eu tenho N menos M A's. E quando eu tenho o A sendo multiplicado por ele mesmo, N menos M vezes, eu posso reescrever isso como A elevado a N menos M. Então, tá demonstrado. E essa é a própria propriedade, né? É nisso, de fato, que eu queria chegar. Fechou? Segura que eu vou para a terceira propriedade. Olha a terceira propriedade. É a multiplicação de bases diferentes e mesmo o expoente. O conceito vai ser o mesmo, gente. Se liga, ó. O A elevado a N eu vou abrir como A vezes A vezes A vezes A vezes A N vezes. E eu tenho vezes aí no meio e eu vou abrir o B vezes B vezes B vezes B vezes B N vezes. Certo? Só que a multiplicação tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Multiplicar 2 vezes 3 é a mesma coisa que multiplicar... 3 vezes 2 é a mesma coisa que multiplicado por 2 vezes 3. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Certo? Então, a partir disso, eu posso realocar essa galera aí da seguinte forma. Eu vou pegar um A e vou pegar um B. Aí, vezes, vou pegar um A... Aqui tem um vezes também, né? Vou pegar um B. Aí, eu vou pegar um A, vou pegar um B. É como se fosse carta, né? Eu vou pegar um pedaço das cartas, pedaço da carta e embaralhar, tendo um A, um B, um A, um B, um A e um B, né? Isso vai sendo multiplicado tantas vezes e aí lá no final vai ter um A e um B, certo? Como eu tenho N A's e N B's, eu vou ter N A B's. Se eu pegar conjuntinhos de AB, né, pegar cada um com um B e juntar eles e chamar eles de AB, eu vou ter N ABs. Por isso, eu posso falar que eu estou fazendo A vezes B elevado a N. Porque eu tenho N ABs. Porque eu tenho N A's e N B's. Ou seja, eu tenho N ABs. Está demonstrado. Beleza? Segura que eu já chego na próxima. Olha a quarta propriedade. O esquema vai ser o mesmo, certo? Da anterior, olha só. Eu vou abrir o A elevado a N como A vezes A vezes A vezes A. A gente deve estar cansado de ouvir eu falando A, né? Enfim, vai ter um A aqui, N vezes. E aí eu vou estar dividindo por B vezes B vezes B vezes B vezes B para lá. Também N vezes, certo? Mais uma vez, eu posso dividir esses carinhas em A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B e assim por diante. E esse A sobre V vai estar repetindo N vezes, porque eu tenho N A's, eu tenho N B's, e se eu juntar A com B, eu tenho N AB's, certo? Então, se eu tenho N AB's, eu posso reescrever isso como A sobre B elevado a N. Mais uma demonstração aí. Fechou? Vamos para a última? Vamos para a quinta propriedade? Segura que eu já volto. Vamos à última. A última é a potência de potência. Você multiplica os expoentes. Certo? Então vamos lá. Se eu tenho A elevado a N elevado a M, eu posso abrir isso como A elevado a N vezes 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 A elevado a N M vezes. Certo? Então, abrir.
Só que eu posso pegar um desses A elevado a N e abrir como A vezes A vezes A vezes A vezes A N vezes. Aí eu vou pegar o segundo e vou abrir como A vezes A vezes A vezes A vezes A N vezes. Certo? E eu vou fazer isso com todos. Até o último que eu vou ter um A vezes A vezes A vezes A vezes A N vezes. Só que o número de A's agora aumentou, né? Aumentou quantas vezes? Antes eu tinha 1, agora eu tenho N. Então o número de A's que eu tenho aqui, se cada um virou N, significa que eu pego quanto eu tinha antes e multiplico por quantos aumentou. Se cada um virou N, o M virou M vezes N. Eu sempre fiz vezes N. Se fosse um só, eu teria N A's. Se eu tivesse 2A elevado a N, eu teria 2 NAs, né? E assim por diante. Então o número de A's que eu tenho aqui é M elevado a N. Porque cada A elevado a N virou NAs. Cada A elevado a N virou NAs. Cada A elevado a N virou NAs. Então se no começo eu tinha M, agora eu tenho M vezes N. E se eu tenho M vezes NAs, eu posso reescrever como A elevado a M vezes N. Fim da demonstração e dessa parte dessa aula muito louca que é uma explosão cerebral. Fechou, gente? Na próxima aula eu volto então com algumas propriedades, alguns exercícios que de fato usam propriedades. Eu vejo vocês lá. Falou!